vocês, que vocês já estudaram, porque eu passei na outra semana como estudo dirigido. Vamos compreender um pouquinho mais sobre os protistas, mais especificamente os protozoários, que são os de muita importância médica e, portanto, que caem muito pelo Enem. Vamos lá? As características, primeiro, lembre que protista é aquele grupo que, digamos assim, ele é um quarto de despejo. Então, ele tem seres de características bastante diferentes. No caso dos protistas, nós temos seres que são unicelulares e são eucariotos. E, principalmente, que ou eles são parasitas ou eles são mutualísticos. Eles não têm, a gente não tem autótrofo nesse grupo, a gente tem todos heterotróficos. Deixa eu tirar só a minha foto daqui para vocês verem melhor. Incapazes de produzir o seu próprio alimento e que fazem digestão intracelular. Aí tem muita gente que fala assim, tem diferença isso? Tem, porque a gente vai ver que os fungos é por absorção. Então, guarda esse digestão intracelular aí, porque é a característica que vocês difere muita coisa. Então, voltando às características dele, eles são muito comuns em ambientes aquáticos e em solos úmidos, a gente vai ver por quê. Como eu disse, eles podem ter vida livre ou parasitária e a reprodução ela pode ser assexuada ou sexuada. Eu botei aí em destaque o unicelular e heterotrófico porque são características que você vai ter que ter cuidado, porque às vezes a questão vai dizer os protistas unicelulares e heterotróficos, você já exclui as algas. Por quê? Porque as algas são autotróficos. Então tem que ter muito cuidado com isso. Depois eu mostro isso, que eu vou mostrar uma fotinha aí para vocês. E aí tá mostrando para vocês uma fotinho, mas eu vou mostrar melhor em seguida. Esse aí é os protozoários parasitas. Aqui nós temos os protozoários mutualísticos. E algo interessante aqui é da gente lembrar que esse protozoário, fiz uma chave errada, né? Esse protozoário mutualístico aqui, ele tem grande importância, vocês vão aprender, vão lembrar, desculpa, que vocês viram o que é mutualismo lá no primeiro ano. Mutualismo quando dois animais precisam viver juntos. E esse indivíduo mutualístico aqui, eu só estou dando uma conferida que às vezes eu esqueço de olhar se está no livro, mas está no livro na página 309. Esse mutualístico aí, ele vive no tubo digestivo de animais cupins. Então, alguns seres que precisam digerir celulose, que animal não digere celulose, vocês viram isso no primeiro ano, então eles vivem em mutualismo com esse tipo de protozoário que vai fazer essa digestão de celulose, digamos assim, de favor, enquanto ele acha a moradia. Por isso que é mutualismo, um precisa do outro. Do lado de cá, vocês estão vendo os protozoários parasitas. Esses protozoários parasitas, a gente vai conhecer alguns deles e eles têm grande importância médica. Tá aí a reprodução assexuada, geralmente ela é por divisão binária, também chamada de bipartição. O ser unicelular simplesmente multiplica seu material genético, deixa eu tirar eu de novo aqui, essa bolinha aqui que vocês estão vendo, que é um gânulo basal, ele multiplica essas bolinhas, tá vendo aqui? Que são, na verdade, como se fosse material sexual, que eles dividem, e aí esses indivíduos produzem um outro indivíduo igualzinho a ele. Só lembrando a vocês que essa reprodução assexuada, ela diferencia muito da reprodução sexuada, e vou mostrar em que. É que na sexuada, esses micronúcleozinhos que lá atrás eles só duplicavam e separavam, ele vai haver uma troca.
eu divido o micronúcleo aqui que está em vermelho, deixa eu sair da frente, que está em vermelho, e divido o outro que está em azul. E depois eu faço essa troca, eu dou um. Depois da troca, esses dois se fundem, formam um só. Teve meiose aqui, formam um só. E aí ele forma, é como se ele tivesse um novo material genético. Aí ele vai, vamos dizer assim, se desenvolver e se melhorar, né? Então, lembra lá do primeiro ano que a gente falou que variabilidade genética é necessário tanto para a manutenção da espécie quanto para sobrevivência do ser. E aí a gente vê os grupos, né? Aí a gente tem o apicomplexus. No livro de vocês, vocês não vão encontrar na mesma ordem que eu botei aqui. Na verdade é porque eu fiquei com preguiça mesmo de colocar, mas não faz mal, vocês vão achar aí. Os apicomplexos já achei, tá na 308. Então são protozoários que não têm estrutura locomotora. Antigamente, se você pegar questões antigas, se você pegar coisa velha, você vai ver a divisão dos filhos dos protozoários só assim, quanto à forma de locomoção que eles têm. Você vai ver os apicomplexos, você vai ver os ciliados, os flagelados e pronto. Depois isso foi sendo melhorado. Mas como eu disse a vocês já isso desde a sala de aula, os protistas são um grupo que provavelmente vão virar 3 reinos diferentes depois que terminar essa arrumação na questão da classificação biológica dos seres vivos, que está em processo há alguns anos. Então, eu tenho, no caso dos apicomplexos, o mais famoso dele, o plasmódio, a gente vai conhecer na instante, que causa a malária. Então, todos eles são parasitas. Ah, mas ele não se locomove, e aí? Eles vão na corrente sanguínea, a gente vai ver como. Ele está mostrando aí, deixa eu sair daqui, novamente os apicomplexos. Aqui ele já invadindo a hemácia, ó. Vou botar aqui em azul para chamar a atenção de vocês. Ele já invadiu a hemácia. Aqui agora eu tenho os rizópodas. Os rizópodas, eles se locomovem por pseudópodes. O que é pseudo? Falso. Podes, pés. Então, ele tem falsos pés. Na verdade, é a própria membrana que sofre invaginação, faz um processo que a gente chama de ciclose dentro do corpo e proporciona essa movimentação. Então, eles se alimentam dessa maneira. A mais famosa é minha amiga ameba, que a gente vai ver que também tem importância biológica e médica nele. Aí eu tenho os zoomastigóforas. Os zoomastigóforas possuem flagelos. Os flagelos são filamentos que vocês já conhecem. Eu tenho 2 tipos principais de estruturas locomotoras, os cílios e os flagelos. Os flagelos sempre se caracterizam por serem mais longos e geralmente por serem também em menor número. Eu tenho, a maioria das vezes tem 1 ou 2 flagelos. Aqui, que eu vou mostrar em vermelhinho para vocês, é uma giardia. Ela parece que tem 2 olhinhos aqui, ó, mas ela é unicelular, que tem esses 2 núcleos como característica na imagem dela, né? Mas ela não é um ser diferenciado dos outros, não. Ele é unicelular também. Aí eu tenho alguns outros flagelados, tá aqui de novo um desenho esquemático da giardia, esse outro também de importância médica, que é a tricomonas vaginalis, que causa a tricomoníase, doença sexualmente transmissível comum em mulheres. E aí eu tenho o trypanosoma brucei gambiense, que causa a doença do sono, não invente que ninguém tem, é endêmica de algumas regiões do continente africano, e a leishmania SP, que causa a leishmaniose, que a gente vai conhecer logo na instante. Aqui em cima está o trypanosoma cruzi, que é também outro grande conhecido dentro dos protozoários. Os ciliados se locomovem